Eu queria ler com vocês o Salmo de número 84, versículo 5 e um pedacinho do versículo 6, tá? Eu vou tentar colar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. A gente vai ler o Salmo 84, tá? Eu queria ler com vocês. Deixa eu tirar o retorno aqui. O Will chegando aqui também. Deus abençoe, Will. Então, eu quero ler esse salmo com vocês, tá bom? Que é o Salmo 84, versículo 5, né? Verso 5, né? Como o salmo é um poema, então a gente não fala que tem versículo, a gente fala que tem verso. Eu sempre repito isso. Então, Salmo 84, no verso 5 e um pedacinho do 6, tá bom? Diz assim: bem-aventurado o homem, bem-aventurado, né? Feliz, né? Feliz, que a força dele está em Deus. Bem-aventurado o homem cuja sua força está em Deus, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E aí fala assim, o início do versículo 6, né? O qual, passando por um vale árido, faz dele um manancial. Amém? Então, bem-aventurado o homem cuja a força dele não está no seu braço, está em Deus. Ele tira a força de Deus, ele não conta com os seus recursos, ele conta com a força de Deus. Este homem, ele é bem-aventurado porque quando ele passa por um vale árido, ele faz desse lugar, desse deserto, um manancial. É uma palavra poderosíssima essa, né? Eu queria falar um pouco disso aqui para nós nessa manhã, sobre o poder que nos é dado para transformarmos ambientes, transformarmos situações, tá? Todo aquele que busca força no Senhor, ele frutifica aonde está. Todo aquele que busca força em Deus, ele frutifica, tá? Se ele estiver no inverno, o inverno, por causa dele, pode ser transformado em primavera. O salmista está dizendo isso, que aquele cujas forças estão no Senhor, ele consegue transformar o ambiente, ele consegue mudar a situação, né? Isso somente aqueles que buscam em Deus a sua força, né? Porque para muitas coisas que nós vamos fazer, a gente às vezes pode começar fazendo, contando com os nossos recursos apenas. Eu tenho dinheiro para fazer isso então vai dar certo, né? Muitas coisas que a gente pode fazer contando com o poder da nossa influência, sabe? Eu tenho influência lá, eu tenho alguém lá que pode me ajudar. A gente pode começar a fazer muita coisa contando com o nosso network, sabe? Eu tenho muitos contatos, eu tenho uma rede de amigos grandes que vão me ajudar. Mas esse salmo aqui, eu vejo ele nos mostrando o seguinte, que a gente não pode contar com nada disso, a gente tem que buscar forças em Deus, tá? Não é as nossas ferramentas, não são as nossas armas que vão nos ajudar. A nossa força vem de Deus, tá? E aí o salmista continua aqui nesse verso dizendo o seguinte, que aquele que busca força em Deus, ele tem a capacidade de transformar o ambiente em que ele está, né? Ele tem essa capacidade de mudar a situação em que ele está. O salmista fala assim, olha, se essa pessoa que faz de Deus a sua força, se ela estiver passando por um vale árido, ela faz desse vale um manancial. Gente, isso é muito lindo, é muito poderoso isso. Se você estiver passando por um vale árido, se você estiver buscando em Deus as suas forças, você faz com que
naquele lugar fontes possam brotar e jorrar água ali, né? Se torna um manancial aquele lugar, né? Isso que diz o salmista, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Bem-aventurado o homem cuja as suas forças está em Deus, cujo seu coração, os caminhos estão aplanados. Quando ele passa por um vale árido, esse vale se transforma em um manancial. Amém? Se transforma em um manancial. E em outras versões, esse vale árido ele tem um nome, ele chama Vale de Becá, Vale de Bacá, Vale de Bacá, que na King James, por exemplo, ou naquela outra versão, a nova tradução de hoje, acho que é esse, nova tradução, o Vale de Bacá ele tem um nome, ele significa Vale de Choro. Né? E quando a gente lê esse salmo, né, aquele cantor fez uma música linda desse salmo, né, o João Alexandre. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Quando a gente começa esse salmo desde lá do início, a gente percebe que esse salmo ele vai indo, até chegar em Sião, o lugar de adoração. E o que eu entendo com isso? Eu entendo que ele é um salmo de um peregrino, sabe? Ele é o salmo de um peregrino. E depois de discípulo, né, a nossa identidade como cristão, esse termo discípulo que nós percebemos tanto no Novo Testamento, eu acho que o nome que mais se identifica com a nossa identidade como cristão é peregrino, sabe? Depois dessa palavra discípulos que nos define, uma outra palavra que, na minha opinião, mais tem capacidade de nos definir é a palavra peregrino, tá? E esse salmo é um salmo do peregrino, ele está indo para Sião, para o lugar de adoração. E aí ele fala aqui no verso 6 que passando por esse vale de Bacá, né, passando por esse vale, ou seja, o destino do peregrino não é o vale, né? O destino do peregrino é a cidade de Sião, mas ele passa pelo vale, né? E aí eu acho interessante quando a gente vê que a tradução mais próxima para esse vale de Bacá é Vale de Choro. A King James chega a escrever dessa forma, né? Vale de Choro, né? E aí, como peregrinos, o nosso destino não é esse vale de Bacá, não é esse vale árido. O nosso destino, como peregrinos, é a cidade de Sião. Porém, nesse caminho que nós estamos trilhando para chegar nessa cidade, nós passamos por esse vale árido, por esse vale de lágrimas, por esse vale de choro, mas só que o vale de choro não é o lugar da nossa residência. Nós não vamos fixar morada nesse vale de choro, nós estamos de passagem. Então, nós vamos enfrentar situações difíceis? Vamos. O Evangelho não veio nos isentar de situações difíceis. Mas tem dois pontos aqui. Vamos enfrentar situações difíceis? Sim. Mas, ponto 1, as situações difíceis são passageiras. Tá? O vale árido está lá, o vale de choro está lá e nós vamos atravessá-los. Tá? Esse é o primeiro ponto. Vamos enfrentar situações difíceis? Vamos. Mas somos peregrinos. Essas situações elas já têm um prazo de validade, né? Como a gente disse em uma outra mensagem, usando um refrão da música de Marcos Almeida, toda dor é passageira. Toda dor é passageira. Né? Na verdade ele canta assim, toda dor é por enquanto. Então, primeiro ponto. O próprio Cristo nos disse que ele não nos livraria, né, das aflições do mundo, mas que ele estaria com nós. Tá? Então, o salmista aqui ele fala assim, ó, o homem que busca força em Deus,
ele passa pelo vale árido. Nós estamos passando, talvez, por um momento árido, por um deserto, um lugar de sequidão, um lugar de lágrimas, né? Momentos difíceis, de choro, mas nós estamos atravessando esse vale, né? Eu estou me lembrando aqui, eu estou conversando com vocês, eu estou me lembrando de um poema do Manuel Bandeira. Na verdade, não é do Manuel Bandeira, estou tentando lembrar do nome dele. Que ele fala que esses que aí estão passarão, né? Mas ele, passarinho, ou seja, ele passa por todas as situações, né? Chama Eu Passarinho o nome do poema. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esses que aí estão. Esses que aí estão. Esses que aí estão. Mário Quintana, verdade. É do Mário Quintana. Ele fala isso, né? Esses que aí estão passarão. Esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Mário Bandeira fala isso, acho que o Mário Quintana fala isso. Ele faz alusão das vezes que ele tentou assumir a cadeira lá em letras e muitas pessoas ali eram contra ele assumir essa cadeira. E aí ele faz esse verso, se eu não me engano foi nesse contexto, ele fala, esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles vão passar, mas eu também estou passando, eu sou passarinho. Né? Então, a identidade nossa em Cristo é, em primeiro lugar, como discípulo. O discípulo identifica muito com nós, que é esse aluno de Jesus, né? Esse aluno. Mas depois uma outra palavra que define muito a nossa identidade é essa palavra peregrino, que nós estamos de passagem. E aí o salmista fala que nós estamos passando, e nós podemos passar pelo vale de Bacá, né? Que é o vale de choro, esse vale árido. Mas tem duas coisas, então, como eu estava dizendo. Em primeiro lugar, esse vale de Bacá, nós estamos atravessando ele. Esse vale que está atravancando o nosso caminho, nós estamos atravessando ele como um passarinho, como diz o Mário Quintana. Né? E o segundo ponto que nós temos a nosso favor, isso é muito interessante, que isso alimenta a nossa esperança. O segundo ponto que nós temos a nosso favor é que nos é dado uma capacidade para, além de atravessar esse vale, fazer dele um manancial, que é o que o salmista fala aqui no verso 6. Passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Sabe? Eu queria que você pudesse, no decorrer dessa semana, refletir sobre os vales que você está atravessando. E se você, por um acaso, se percebe atravessando o vale de Bacá, esse vale de choro, que você pudesse pedir para Deus, para Ele te dar capacidade, criatividade, recursos, iniciativa de como você pode fazer para que, mesmo dentro dessa situação difícil, você possa estampar aí um sorriso na sua cara. Para que mesmo no Vale de Bacá, esse lugar árido, esse lugar terrível, você possa se alegrar nesse vale de alguma maneira, você possa encontrar contentamento. As cartas de Filipenses, elas são escritas por Paulo quando ele está preso. E lá no capítulo 4, Paulo fala lá na carta de Filipenses para que as pessoas se regozijem em Deus. Como pode Paulo instruir as pessoas a se alegrar em Deus, sendo que ele está em uma masmorra, em um calabouço, em uma prisão úmida de Roma? Como pode isso? Gente, ele está transformando a terra árida que ele está passando em um manancial, porque as forças dele estão em Deus, sabe? Não importa a situação que você esteja enfrentando, talvez você mesmo esteja passando por esse vale de Bacá, por esse lugar árido, esse lugar de choro, esse vale de lágrimas, mas existe uma oportunidade para você transformar esse lugar em um manancial, sabe? Numa outra versão, fala assim: o qual, passando pelo vale de Bacá, cava poços
Cava poços. Poço é símbolo de água, a água é símbolo de vida, o qual, passando por um momento difícil, cava poços para jorrar água ali, para aquele lugar mudar aquele ambiente, sabe? É possível isso, sabe? A gente pode orar hoje aqui, eu quero orar com você a respeito disso, sabe? Para que Deus nos dê a capacidade de tornarmos a nossa terra árida em manancial, sabe? Fazer aquele inverno no qual nós estamos atravessando se ressignificar em uma primavera, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Bem-aventurado é essa pessoa que consegue, nas situações difíceis da vida, se alegrar, encontrar um contentamento, se reerguer, se levantar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa buscar as forças em Deus e que essa fase que você possa estar enfrentando, você possa ter, assim como o salmista fala, a capacidade de tornar essa terra seca em um manancial, em um lugar de vida. As cores primárias ganhando as secundárias, né? Aquele colorido. O Vale de Bacá, ele é um deserto. E como eu disse, é um salmo do peregrino, ele está indo para Sião. E quando aqueles peregrinos vinham atravessando o deserto para ir adorar em Sião, eles tinham que fazer isso, os judeus tinham que fazer isso pelo menos 3 vezes no ano, durante 3 festas importantes no ano, eles tinham que fazer essa peregrinação. Em um determinado momento, já próximo à cidade de Sião, eles passavam por esse vale de Bacá, e o que os comentaristas nos ensinam é que quando eles passavam por essa terra seca, apesar de ser uma terra árida, eles conseguiam cavar cisternas ali de águas. Então, quando eles passavam por ali, era um lugar muito difícil, mas eles conseguiam força, apesar do cansaço, apesar do sol escaldante, apesar da sede, tudo. Eles juntavam forças, se uniam ali com outros peregrinos que vinham chegando, e eles cavavam cisternas ali naquele vale árido. E aquelas cisternas dava de beber a eles e aos animais, e eles recebiam força para atravessar aquele lugar e chegar em Sião. Isso é lindo, gente. Sabe, naqueles momentos em que a gente parece que não vai aguentar e Deus nos capacita a cavar poço naquele lugar para beber uma água que vem dele, e que essa água vai nos encher de vida e de esperança para continuar acreditando que esse vale vai ser atravessado por nós. Que esse vale passará, vai ficar para trás. Sabe? O vale de Bacá. E nós, como peregrinos, atravessando esse vale. E ainda com a oportunidade de fazer dele um manancial. Fazer dele manancial. Eu fiquei pensando assim, para eu concluir aqui, algumas maneiras bem simples que nós podemos executar para tornar lugares áridos em verdadeiros oásis. Algumas maneiras bem simples que a gente pode fazer para tornar lugares áridos em verdadeiros oásis. Para nós exercermos essa capacidade de transformarmos ambientes, sabe? Transformarmos ambientes. E uma das formas, 3 formas bem simples eu vou falar aqui, que nós temos para transformar ambiente. Uma das formas é não reclamando, sabe? Existem ambientes que nós chegamos e está todo mundo reclamando. E se você naquele ambiente ali, se você não reclamar, você que é um bem-aventurado, você que é aquela pessoa que busca forças em Deus, se naquele ambiente em que está todo mundo reclamando, se você não entrar nessa competição, porque já reparou que a reclamação é uma competição, todo mundo quer falar que está passando por uma situação mais difícil do que a outra pessoa.
Se alguém reclama ao seu lado, não faça uma reclamação pior do que a que ela fez. Deixa aquela pessoa com a dor dela, com o direito de ter a dor dela. Às vezes a pessoa fala assim, eu não dormi bem essa noite, aí você já compete com ela na reclamação, eu estou 1 semana sem dormir bem. Poxa, você tirou o direito daquela pessoa de sentir aquela dor que ela está sentindo por não ter dormido uma noite. Sabe? Tô com uma enxaqueca enorme. E eu então, semana passada eu fui para o hospital, tomei remédio na veia por causa da minha enxaqueca. Pronto, tirou. Não é empatia isso. Isso não é empatia, gente. Isso é querer... Isso é querer mostrar para a pessoa que você está sofrendo mais do que ela. Não entra nessa competição, sabe, de sofrimento, sabe? Ouça a dor do outro e acolha em silêncio, sabe? Mas não queira competir, sabe? Não queira diminuir a dor do outro com uma dor sua, sabe? Apenas ouça e peça a Deus para te ajudar a calçar os sapatos dela. Porque é calçando o sapato do outro que a gente tem empatia pelo outro, que a gente percebe o quanto dói os pés. Né? A gente só sabe o quanto dói os pés calçando o calçado de quem está sentindo essa dor. O calçado que está apertando. Tá? Então uma das formas bem simples que a gente tem para mudar os ambientes, não entrando nessa competição de reclamação. Uma outra forma que nós, como peregrinos, podemos transformar ambientes praticando a generosidade, sabe? E aí tem uma coisa, a generosidade ela não está ao alcance de quem possui algum recurso, não é isso. Generosidade não é eu ter alguma coisa para dar. Generosidade ela acontece justamente quando eu não tenho nada para dar. Porque só quando eu não tenho nada é que eu consigo dar alguma coisa. Quando eu não tenho nada, significa que tudo o que eu tenho não é meu. Eu não exerço um direito de posse naquilo que eu tenho. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Então, quando tudo o que eu tenho pertence a Deus, é como se eu não tivesse nada. Eu não tenho um direito de posse de nada. E só quando tudo o que eu tenho está nas mãos de Deus é que eu consigo exercer a generosidade. E a generosidade, ela é transformadora. Ela tem um poder de transformar ambientes. Pensa bem, se você colocar alimento na casa de alguém, isso transforma o ambiente. Né? Isso é exercer um papel transformador, sabe? Dar é para quem não possui, sabe? Você não consegue ofertar, você não consegue dar nada para ninguém porque você está possuindo tudo que você recebeu. Tudo você está tomando posse daquilo e não está querendo abrir mão para nada. Você só consegue dar quando você não possui, quando você não exerce uma relação com os seus recursos de posse. E muitas vezes essa relação é uma sensação de posse. Na verdade, quem está te possuindo são os seus recursos. Você só consegue ser generoso quando você não tem mais nada, quando tudo aquilo que você recebeu, você entregou nas mãos de Deus. Dar é para quem não possui, pois só este sabe que se der, não deixará de possuir, já que nunca possuiu, tudo está nas mãos de Deus. Você é o mordomo de tudo isso, sabe? Não queira ser o dono da sua casa, senão você vai morrer nela, você nunca vai conseguir sair dela. Não queira ser o dono do seu carro, não queira ser o dono dos seus filhos. Abra mão de exercer o direito de dono e assuma a responsabilidade de exercer a mordomia. A mordomia é quando eu cuido sabendo que não me possui, quando eu administro sabendo que isso não é meu, que isso é de Deus. E aí tudo que eu coloco na mão de Deus, a primeira coisa que Deus faz é dividir com os outros. Não é isso que acontece lá no deserto? Como vamos dar de comer a mais de 5.000 homens? Alguém tem alguma coisa? Eu tenho 5 pães, 2 peixinhos. E quando entrega isso na mão do Cristo, ele multiplica, ele divide. Quando você entrega o que você tem para Deus, ele faz com que aquilo que você tem seja de mais pessoas.
Ah, gente, se nesse momento em que a gente tem visto tantas pessoas passando necessidade, dor, se nesse momento tão difícil que a gente tem visto as pessoas atravessando, se nesse vale de Bacá aí que as pessoas estão atravessando, se a gente não for generoso nesse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, talvez não sejamos generosos em nenhum outro momento que possamos enfrentar, sabe? Se a gente não for agora, nunca mais seremos, sabe? Nunca mais seremos. A generosidade, ela nos dá a capacidade de transformar ambientes. Transformar ambientes. A generosidade faz isso. E por último, uma atitude que é poderosa para transformar vales áridos em verdadeiros oásis é sendo esperançoso, não sendo pessimista, né? Quando eu falo para a gente não ser pessimista, eu não estou me referindo a não ser realista, sabe? Mas estou me referindo que entre um copo meio cheio, entre um copo pela metade, né, a gente tem que olhar ele como um copo meio cheio, e não um copo que está faltando, né? Sabe, a gente tem que ter um olhar para as coisas de esperança, sabe? Nós não fomos chamados para esperar pelo pior, como aqueles discípulos que estavam no barco na tempestade, já havia tempestade, aí eles veem a imagem de Jesus andando sobre as águas, eles não reconhecem que é Jesus e eles pensam que agora é um fantasma, ou seja, eles pensam que a situação poderia piorar. E aí Jesus Cristo fala para eles, não temas, tá? Olha, tenta sair um pouco dessas notícias ruins que te chegam, sabe? Se esforça um pouco para isolar isso, sabe? Escolha a forma como você vai acessar essas notícias para você não ficar um alienado, para você poder exercer sua compaixão, sua empatia e orar pelos que sofrem, mas peça a Deus sabedoria para lidar com isso, porque senão isso vai transformar você em um pessimista. E nós fomos chamados para sermos aqueles que têm esperança, sabe? De que dias melhores virão, sabe? Então, uma dose de otimismo pode transformar o ambiente. Quem sabe aquilo o qual você tanto está precisando está justamente te procurando, sabe? Uma dose de otimismo para transformar o ambiente. Ser esperançoso, sabe? Acreditar que a situação não vai piorar, mas a situação vai melhorar. Estamos atravessando o vale de Bacá, estamos atravessando esse vale árido. E o que esse vale está antecedendo é a cidade de Sião, um lugar na presença de Deus, um lugar de vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Essa era a mensagem que eu creio que eu vim aqui simplesmente transferir para você, como um carteiro, né? A carta não foi ele quem escreveu, ele apenas leva as correspondências e entrega. É isso que eu quero crer. Quero crer que é Deus nos falando aqui nessa manhã de que sobre o vale árido, primeira coisa, nós estamos passando por ele, é passageiro, somos peregrinos, estamos passando, ele não vai durar para sempre. Segunda coisa, podemos fazer dele um manancial, podemos cavar poços no vale árido e se alegrar com as situações e mudar, transformar aquela situação. Uma situação em que está um caos, todo mundo chorando, reclamando, a gente pode ali testemunhar o amor de Deus e acolher aquelas reclamações, né? Em um lugar árido, seco, a gente pode ali exercer a generosidade e transformar aquele ambiente. Em um lugar que as pessoas estão esperando o pior, a gente pode ter ali uma palavra de esperança. Isso é cavar um poço no vale árido, né? Nós somos chamados para que numa terra seca a gente pare um momento, pare de reclamar e cavamos poços de esperança, de otimismo, de fé, de água, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Depois, quando tiver tempo, vai lá no Salmo 84. Ele é lindo esse Salmo. Leia ele inteiro. Né? Quem lê os Salmos, ora, porque os Salmos são verdadeiras orações. Né? Então, leia lá o Salmo 84 e isso daí vai te enriquecer muito.
né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo deserto, passando por um vale árido, faz dele um manancial. Em outras palavras, se a gente fosse traduzir bem contextualizado assim com o nosso dia, bem-aventurado o homem que consegue, ao receber um limão, fazer dele uma limonada. É isso que o texto está dizendo, sabe? Está dizendo que nós temos a capacidade de espremer limões e fazer limonada. É isso. Sendo assim bem curto, é isso. Nos é dado a capacidade de transformar ambientes áridos em verdadeiros oásis, se nós buscarmos força em Deus para fazer isso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Essa é a mensagem que eu tinha para nós nessa manhã, tá bom?